Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques, essa é a coluna Dissenso, um espaço de análise da conjuntura, aqui no canal da CEPUSP. No vídeo de hoje nós trataremos de um tema relacionado à educação, um tema que ganhou corpo nos últimos anos e que volta a ser debatido, discutido na mídia, agora a partir do mês de junho de 2021. Vamos falar sobre a educação domiciliar, também conhecida como homeschooling. Primeiro, para a gente entender isso, precisamos saber onde surgiu, não só essa terminologia, o que ela tem a ver, certo? Qual é a sua definição. A educação domiciliar ela aparece nos Estados Unidos da América por volta da década de 1970 e tem como base fundamental a ideia de que parte de alguns pais de que eles desejariam retirar os seus filhos do convívio escolar para eles próprios pais ministrarem o processo educacional aos seus filhos. Essa concepção ela ganha espaço nos Estados Unidos, e depois dali vai também se expandir para alguns outros países. Dentro do universo que nós temos hoje no mundo, de aproximadamente 200 nações, nós temos cerca de 63 países que adotam esse tipo de prática, que permitem esse tipo de prática. Dentre esses países, nós vamos ter o próprio Estados Unidos, obviamente, ou o exemplo do Reino Unido. Por outro lado, existe a grande maioria dos países não permite essa situação, essa circunstância em que a família exclusivamente exerce o papel educacional dos seus filhos. Então nós vamos ter exemplos como, por exemplo, a Alemanha ou a Suécia, e o caso brasileiro até o momento. De qualquer maneira, existe uma corrente que ganhou força, ganhou corpo nos últimos anos, basicamente, fundamentalmente a partir do início do século XXI, e que tenta fazer uma alteração, que propõe uma alteração na legislação brasileira. A legislação essa, que semelhante ao que acontece nos citados aqui por mim, Alemanha e Suécia, impede esse tipo de prática, inclusive podendo chegar, certo, a uma punição de prisão mesmo aos pais, no caso partindo do pressuposto da ideia do chamado abandono intelectual, certo? Porque de retirar os seus filhos do convívio escolar. Estamos a discutir esse processo. E por que nós voltamos, por que eu disse aqui a vocês que esse tema ganhou espaço nessas últimas semanas? Porque no dia 10 de junho de 2021, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, da Câmara Federal, ela deu um parecer favorável a um projeto de 3 deputadas tentando aí implementar este projeto, esta ideia, em que ela descriminaliza, visa descriminalizar a prática da educação domiciliar, desse conceito de abandono intelectual. Ainda vai ser votado, isso vai para o plenário, vamos ver aí quanto tempo vai demorar para ir ao plenário, e obviamente vão ter aí todos os embates tradicionais, não só dentro do Congresso, mas também retomando aí essa discussão no caso do Supremo e assim por diante. Bom, como acontece com qualquer proposta que gere polêmica na sociedade. Bom, diante disso, vamos falar um pouco sobre essa questão da educação domiciliar para que vocês entendam que forças que estão se movimentando, que forças que estão pressionando para esse processo de alteração. E o que a gente pode lançar luz aí, para poder identificar aí, certo, o jogo de interesses dentro desse processo. Para começo de conversa, o que a gente deve entender é quais são as propostas, o que vem, o que move alguns grupos de pessoas e algumas instituições a se preocuparem com essa temática, a defenderem esse tipo de tese. Fundamentalmente,
as linhas de argumentação defendidas por esse grupo de pessoas, elas vão no seguinte sentido, no seguinte direcionamento. Nós temos uma crítica, né, do ponto de vista do desejo dos defensores da educação domiciliar. Nós temos uma crítica severa em relação à qualidade do ensino aqui no Brasil. E essa linha, então, ela parte do pressuposto de que, identificado o fato de que na concepção dessas pessoas a qualidade do ensino brasileiro é baixa, então seria importante para eles retirarem os seus filhos da escola, para que eles, pais, passassem a ser os responsáveis exclusivos pelo processo de educação dos seus filhos. E isso se daria a partir, ou com os próprios pais executando esse processo, ou contratando tutores que viessem executar, viessem fazer essa função, exercer essa função. Uma segunda linha aí, do ponto de vista que tenta embasar esse ponto de vista, essa visão diferenciada, é aquela que considera, esses pais, esses grupos, essas instituições acabam por considerar que a escola é um ambiente hostil aos seus filhos, que a escola é um ambiente em que a violência campeia, violência física, muitas vezes, tá? E também a violência do ponto de vista moral, a violência do bullying. Então, esses pais gostariam de proteger os seus filhos, essa é a argumentação que eles fazem, retirando, extraindo eles do convívio, desse convívio que pode ser visto como violento na concepção deles. E temos uma última linha aí, tá, desse procedimento, que aliás, a gente já pode adiantar que é aquela que é a mais forte, embora muitas vezes fique camuflada, que é o fato de que essas instituições e esses pais, eles vêm de uma linha de pensamento, uma ideologia conservadora, extremamente conservadora, em grandes partes de extrema direita, e que enxergam o sistema educacional brasileiro como um sistema em que haja um processo de doutrinação dos seus filhos. Então há aí uma identificação dos professores como agentes de doutrinas às quais esses pais gostariam de proteger os seus filhos. Daí o desejo deles retirarem, extraírem os seus filhos para que pudessem então dar uma educação 100% vamos dizer assim, orientada por eles, tá? Certo? Tentando impedir que os seus filhos recebam qualquer tipo de influência que não seja aquela direcionada por eles próprios pais. Essas são basicamente as linhas críticas, essas são basicamente as argumentações que esses grupos de pais acabam por exercer. Vamos tentar analisá-las, e vamos analisá-las à luz da história da educação no Brasil. Para começo de conversa, é importante a gente relembrar que a educação no Brasil, historicamente, ela sempre teve muitos problemas, desde a chegada dos portugueses aqui, durante o período colonial, o Brasil foi um país que, ainda antes de ser um país, ainda como colônia, era um território que ele foi bastante abandonado do ponto de vista educacional por parte da metrópole portuguesa. A metrópole portuguesa, diferentemente daquilo que aconteceu no restante da América, do continente americano, mesmo nas partes mais exploradas e nas menos exploradas, mas o fato é que as demais metrópoles elas se preocuparam em estabelecer linhas educacionais, inclusive com o advento de universidades, certo? Muitas vezes, o que no caso brasileiro foi postergado ao máximo. Não mudou muito quando da nossa independência no período do Império. O Brasil permaneceu com um modelo educacional extremamente excludente. A educação ela foi historicamente construída como um privilégio de classe.
né? Vamos lembrar que a imensa maioria dos brasileiros foi deixada, foi mantida na condição, por exemplo, de analfabetismo, certo? Pela maior parte da existência do nosso país. Isso assim aconteceu, isso assim se manteve durante o período do Império, assim permaneceu durante parte substancial da República. Né? A ideia, né, a concepção da educação como elemento transformador da realidade brasileira, e essa educação plural e essa educação democratizada, abrangente, ela vai ter como elemento consagrador fundamentalmente a Constituição de 1988. Constituição essa, inclusive, que vai ser aquela que vai determinar pela primeira vez na história brasileira que os analfabetos vão poder votar. Ou seja, vão poder exercer um papel político ativo. E é muito interessante, né, de fácil compreensão, que é a partir daí que nós vamos ter exatamente, certo, uma ideia mais fortalecida, tá, do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista dos direitos, em termos de abranger um núcleo maior de pessoas sendo atendidas pelo sistema educacional. Quando entramos no século XXI, nós temos uma outra concepção que vai acontecer importante, que foi, certo, a chegada de uma parcela substancial de brasileiros que nunca esteve próximo do ensino superior, através seja do sistema de cotas, seja, certo, de um maior número de universidades federais que foram construídas, seja através de programas de financiamento, seja através do ProUni, né? Quer dizer, uma série de políticas que tentaram gerar um processo de abrangência maior do acesso aos brasileiros no sistema educacional, não somente no ciclo básico, mas também no ensino superior. É muito interessante que esse movimento ele acaba gerando, obviamente, como em qualquer lógica, né, de disputa de poder, esse movimento ele gera um contramovimento, né? E aí o que nós vamos ter? Essa série de reformas ela vai gerar um pensamento de contra-reforma. Aqueles setores historicamente privilegiados, né, que sempre foram privilegiados, eles se preocupam. Né? E a partir daí o que a gente vai ter? A gente vai começar a ter um movimento de reação, né? Um movimento que tenta, de alguma maneira, parar essa dinâmica, paralisar ao máximo essa dinâmica. E, paralelo a esse processo, né, o que nós vamos ver é que esses movimentos extremamente conservadores, eles vão se incomodarem muito, fundamentalmente com a lógica da pluralidade. Com a pluralidade do debate, com a pluralidade do acesso. Essas temáticas elas são importantes de serem compreendidas. A gente tem que ir além, né, simplesmente daquele discurso oficial que se coloca. Feito esse preâmbulo, vamos analisar as demandas desse grupo, né, quando é colocado. Bom, então a educação domiciliar ela seria importante porque o sistema educacional brasileiro ele acaba tendo uma situação de violência. Né? Vamos pegar aí, certo, um dos pontos, a gente vai pegar cada um desses pontos e vai esmiuçar um pouco. A questão da violência. A violência está presente, então essa violência ela é um problema para os jovens. Não está errado, esta visão não está errada, certo? Não poderíamos dizer que, não poderíamos tapar o sol com a peneira, né, e ignorar que existe sim violência dentro do espaço escolar. Existe violência dentro do espaço escolar. Agora, esta violência ela precisa ser identificada e essa violência precisa ser, obviamente, combatida. Né? Essa situação, essas situações, por exemplo, como as situações de bullying, que é um tema universal, certo? É um tema, certo, bastante característico do momento em que vivemos, e assim o era também no passado, ele cada vez mais tem sido discutido, cada vez mais tem sido debatido. É necessário se entender
que essa ideia do bullying ela não é nenhuma novidade, né? Essa ideia do bullying, você teve diversas gerações, certo? Aliás, a maioria das gerações que foram submetidas a essas práticas de humilhação. Inclusive num passado que muitas vezes esses movimentos conservadores eles gostam de enaltecer um passado idílico, né, de idealizar um passado que na realidade era extremamente brutal. Vamos lembrar que até a década de 1960, a década de 1970, tá? E chegando até alguns resquícios na década de 1980, ainda havia a prática de castigos físicos, se não obviamente oficializados, mas ainda tínhamos professores e professoras que exerciam esse tipo de prática. Né? Ou seja, estamos falando de uma época, tá? De uma época pré a Constituição de 1988, em que o olhar da sociedade era um olhar mais complacente com um nível de violência que na realidade era um nível de violência muito caracterizado por aquilo que acontecia e era assumido dentro dos lares, dentro das casas, dentro das famílias, que era exatamente a violência física em relação aos filhos. Tá? Esse tipo de idealização ele tem que ser, obviamente, como qualquer idealização, ele tem que se lançar luz para poder você desmistificar, desmascarar. A temática da violência ela é uma temática presente em todos os âmbitos da sociedade. Presente em todos os âmbitos da sociedade e que precisa ser discutida para que sejam aplicadas políticas públicas, para que sejam conscientizados os agentes, para que sejam conscientizados as pessoas, né, de que devemos lutar para acabar com elas. Mas que este acabar não significa simplesmente como uma postura de isolacionismo, como uma postura do lavar as mãos, usando a famosa expressão de Pôncio Pilatos. Né? Ou seja, não podemos ter privilegiados que simplesmente escapem do processo e mantenham o processo com essa postura, né? Ao invés de se inserir numa luta, uma luta que tem que ser ampla para todos os segmentos da sociedade, exatamente para poder vencer esse tipo de situação, esse tipo de circunstância. O mesmo se aplica na chamada crítica à qualidade do ensino. Como educador, não posso, em hipótese alguma, dizer que o nosso ensino é aquilo que nós esperamos. Dizer que o nosso ensino ele contempla os nossos desejos. Pelo contrário, eu tenho clara consciência, seja como do meu período como estudante, seja como professor, que o sistema educacional brasileiro tem falhas e falhas gravíssimas, falhas seríssimas. Mas reputo essas falhas em grande parte exatamente a ausência de um debate público, a ausência de uma ação política. E aí política, no caso que eu quero falar, não é política partidária, mas política do ponto de vista certo de uma mobilização da sociedade na luta por enfrentar esse tipo de problema. Mais uma vez, o que esse movimento propõe é a política do avestruz, né? Ou seja, aquela postura do avestruz que quando acuado numa situação de temor, abre um buraco no chão e enfia a cabeça nele, esperando que dali tudo se resolva. Sair, fugir, né, extrair os seus filhos do ambiente do convívio pela falta de qualidade na realidade o que é renunciar à possibilidade e à necessidade de que todos os cidadãos lutem para que o sistema educacional seja o sistema mais próximo do nosso ideal. Essa postura, né, ela é realmente certo, uma postura complicada. Tá? Vamos para um outro ponto, né, aí certo que muito incomoda, né, esses setores. A questão da chamada doutrinação. Né? Bom, a principal instituição, pelo menos a mais famosa, né, não saberia dizer se é a principal, mas a mais famosa das instituições que defende esse tipo de prática, como da chamada educação domiciliar, é o movimento Escola Sem Partido. Né? Quem hoje em dia ele anda meio
meio quietinho, né, mas que fez muito barulho, fez muito estardalhaço há alguns anos atrás. Esse movimento de escola sem partido, na realidade, ele é um movimento que o seu nome já é uma impostura. Né? Porque, na realidade, não é que ele seja um movimento escola sem partido. Ele é um movimento, ele tem partido. Né? Ou seja, é um movimento, ele é um movimento de extrema direita e que faz uma identificação completamente equivocada a respeito do que é o papel dos professores, dos educadores, dentro da sala de aula. E ele tenta, né, de alguma maneira, gerar um ambiente, né, de confronto dentro da sala de aula, e que, na realidade, a sala de aula ela tem que ser, sim, plural, ela tem que ser, sim, um ambiente de debate, um ambiente de discussão, mas sem, vamos dizer assim, uma postura policialesca, né? Certo? Sempre respeitando a liberdade de cátedra dos professores. Mas na cabeça dessas pessoas que vivem realmente numa concepção bastante, vamos dizer assim, para não ser muito ofensivo, mas que vivem numa ótica de muita ignorância do que é a realidade política mundial, essas pessoas ainda continuam acreditando que existam algumas teorias que só mesmo na cabeça de alguns ideólogos muito frágeis intelectualmente possa existir, como por exemplo a ideia de marxismo cultural, ou ideologia de gênero, certo? Que são, desculpe de novo a utilização de um termo como esse, mas são bobagens, certo? De quem não consegue ter embasamento para poder exercer argumentação. A bem da verdade, essas pessoas elas desconhecem, elas, de novo, assim como elas idealizam o passado, elas também idealizam uma sala de aula. Elas desconhecem como se constrói o embate do processo de formação, né, da lógica do pensamento, né, dentro da sala de aula, através exatamente dessa riqueza, dessa importante riqueza, né, que são as diversas vias de construção do conhecimento. Essa ideia de um professor que chega na sala de aula e vai lá e regurgita, né, todo certo um pensamento, e de estudantes que ouvem passivamente e retornam para os seus lares com aquela ideia na sua cabeça e não sem questionamento. Isso, felizmente, certo, ele não condiz com a realidade. Os professores têm inúmeras dificuldades, inclusive, para poder pegar e conseguir penetrar, né, no ambiente dos educandos com os conceitos mais basilares possíveis. Certo? Quanto mais para poder pegar, se fosse a vontade de algum professor, tentar fazer uma lavagem cerebral. Isso tudo diz respeito a que movimentos como esse tal de escola sem partido, na realidade, eles fazem um processo de demonização do professor e criminalização até do professor. Até porque eles defendem esse tipo de situação, esse tipo de postura. Por que essa demonização do professor? Porque, na realidade, o que eles trazem em si? Eles trazem uma concepção de uma educação acrítica, de uma educação que não instigue ao pensamento. Toda a postura ultraconservadora ela fica clara aí, ou seja, vejam bem, qual é o grande incômodo desses pais? O incômodo deles é que o seu filho o questione. O incômodo deles é que o seu filho cresça. É que o seu filho ganhe o espaço da reflexão própria. E a reflexão própria, ela só vem quando você é confrontado com uma variedade de visões. E é exatamente isso que acontece em um ambiente escolar. O ambiente escolar ele vai ter o que? A multiplicidade de contatos, seja com os diversos professores esses que trazem, né, diversas experiências de vida, que trazem diversas visões de mundo, mas fundamentalmente que foram o quê? Que se prepararam para exercer aquele papel, que têm um conhecimento pedagógico para fazê-lo da forma mais adequada. E além disso, também o ambiente escolar traz a pluralidade do convívio com os diferentes estudantes.
com as concepções de mundo das diversas famílias ali entrando em choque, se amoldando, né? Quer dizer, se acertando. Tá? Então esse processo, ele está aí, certo, presente, e ele é algo que incomoda aquelas pessoas que têm uma visão cristalizada. E além de cristalizada, extremamente amedrontada. E por que amedrontada? Amedrontada porque eles sabem que é frágil. Porque eles sabem que não se sustenta. Porque eles não acreditam piamente naqueles valores. E, portanto, tentam de alguma maneira demolir os valores democráticos. Isto é um retrocesso. Isto é extremamente preocupante. Nós vivemos um momento em que na sociedade em que o ultraconservadorismo está com muita força. E é muito provável, até, infelizmente eu vou dizer, muito provável que esse tipo de proposta ele continue andando, né? Ele continue avançando. De qualquer maneira, o nosso papel aqui é, como sempre, alertar do ponto de vista científico, do ponto de vista crítico, né? Que as pessoas devem ficar atentas a esses movimentos. Atentas exatamente para poder resistir a situações tentadoras como essa. Eu quero, indo já para o final, né, do nosso vídeo, mas eu quero enfatizar uma outra questão importante. Que questão é essa? Muitas vezes a leitura das pessoas, quando vão se aproximar desse debate, quando são recebidas pela primeira vez, recepcionadas pela primeira vez com esse debate, elas partem de um pressuposto equivocado, que é a ideia de que mas isso daí é um direito de cada família. E aí você se choca com a questão constitucional, fundamentalmente. Porque a educação, ela está lá, certo, no artigo 205, certo, da Constituição. A educação, ela tem aí um processo de parceria, né, conjunta ali do Estado e as famílias. Então esse é um elemento muito bom, muito importante a ser discutido. Quando se fala sobre a questão da violência, vamos lembrar que a escola, ela exerce um papel importantíssimo na denúncia a respeito de violência que ocorre dentro das casas, dentro dos lares. Porque diferente dessas mitologias que se criam, né, de que o lar é o ambiente em que sempre há ali a preservação, né, das pessoas, e assim é aquilo que nós desejamos, e esse lar é aquele que nós lutamos para que assim seja, mas a grande verdade, e os números, as estatísticas mostram, é que muitos dos lares, infelizmente, em muitos dos lares, há violência contra as crianças. Violência física, violência sexual. E inúmeras vezes é a escola o ambiente em que essas crianças podem exercer o papel de denúncia. Então vejam como mais um ponto acaba tendo essa questão significativa. Outro fato fundamental é a dificuldade de socialização. Educar não é apenas aprender matemática, português, geografia, ou seja lá qual for. Educar, o processo de educação é um processo que vai se construindo socialmente, se construindo coletivamente. A argumentação dos defensores é assim, não, mas meu filho pode se socializar no parque, pode se socializar na igreja, pode se socializar no clube. Só que nós temos que entender que o fato fundamental é a lógica da diversidade. A bolha de um familiar, a bolha da igreja, a bolha do clube, na realidade ali você vai estar dialogando fundamentalmente com iguais. A diversidade educacional, e principalmente a diversidade na escola pública, porque muitos ambientes de escola privada também são bolhas. Agora, a ideia, né, o conceito fundamental alicerçado da escola laica, pública, democrática, republicana, esse conceito é exatamente do convívio entre as classes diferentes, entre os gêneros diferentes, entre as etnias diferentes, ou seja, esta lógica, este congraçamento, este encontro com o diferente, é daí que surge uma possibilidade fundamental de socialização.
E esse elemento não pode ser extirpado das crianças. Porque, sob o pretexto de se construir uma bolha de superproteção, o que estará se fazendo é exatamente negar a possibilidade do amadurecimento diante das dificuldades que a vida coloca para todas as pessoas. O quanto mais esta ideia superprotetora ela ganhar corpo, acaba sendo perverso para essas crianças, para esses jovens. Mas ainda insisto na tese quase que inicial que eu abordei aqui, que é esta concepção típica do momento histórico que a gente vive, desta ótica globalizada, em que, né, desta ótica globalizada neoliberal, em que se, vamos dizer assim, se faz uma elegia ao individualismo. Perverso. A ideia de que eu, como indivíduo consumidor, posso simplesmente me abster da vida comum e do meu papel social. Eu não quero me meter nisso. Isto é um problema dos que vão ficar na escola. Eu quero tirar o meu filho porque a minha função única e exclusiva é a superproteção a ele. Esse tipo de visão de extremo, de hiperindividualismo, é nocivo para o convívio na sociedade. Desta forma, a defesa desta tese, que vem ganhando corpo e que talvez acabe se transformando até certo em lei, ela é um sinal claro e inequívoco de um retrocesso no sistema educacional. Esse sistema educacional que precisa ser reformado, esse sistema educacional que tem inúmeros problemas, esse sistema educacional que não agrada, ele, com esse tipo de atitude, com esse tipo de ação, com esse tipo de mentalidade, ele tende a piorar. A denúncia desse tipo de retrocesso é função de todo cidadão e toda cidadã consciente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.